Carlos Antônio Martins, mais conhecido como Mizica, presidente do Partido Democratas aqui de Jataí, foi acusado por importunação sexual, previsto aí no artigo 61. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi encaminhado aqui para a delegacia da Polícia Civil. A nossa equipe conversou com o delegado responsável, doutor Aguinaldo Coelho, que trouxe todos os detalhes, todas as informações de como ficará o caso de agora em diante. Lembrando que o Carlos Antônio Martins segue hospitalizado, diante aí da comunidade que respondeu em forma de agressão. Então, na verdade, é o seguinte, até setembro desse ano, esse fato, praticado por ele, era tido apenas como uma contravenção penal, então sequer era prevista a pena de prisão. E por conta de uns fatos que ocorreram no estado de São Paulo, em ônibus, de masturbação, etc., acabou que o legislador criou um novo tipo penal para abarcar esse tipo de fato. Então, desde setembro, esse fato praticado por ele é tipificado como importunação sexual e tem uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Então, esse será o crime pelo qual ele vai responder. Explica pra gente o que aconteceu realmente, doutor. Então, segundo o que as vítimas relataram, os pais das vítimas e as vítimas relataram aqui na delegacia na madrugada de terça-feira, de segunda para terça-feira, as vítimas estariam no quarto e de repente ouviram um barulho vindo do lado externo da casa, na direção da janela, e quando perceberam tinha um homem numa escada, segundo elas, olhando para o interior do quarto e se masturbando. Então, nesse momento, elas gritaram e os pais saíram em perseguição, juntamente com outros populares, e acabaram efetuando a detenção dele. Doutor, nessa mudança da lei, o que classifica a importunação sexual? Quais as características desse crime? Então, esse crime, basicamente, é um crime que não precisa ter um contato com a vítima. Então, ele praticar qualquer ato libidinoso com a intenção de satisfazer ali a sua lascívia, isso em relação a outra pessoa, que foi o caso lá. Ele estava olhando para as vítimas que estavam no interior da casa, segundo informações, elas estavam com roupas, então elas não estavam nuas, mas ainda assim e aí a gente não sabe os motivos, ele estava se masturbando, para satisfazer a sua lascívia, praticando atos libidinosos, e então esse fato, que como eu disse antigamente era tido como mera contravenção, desde setembro passou a ser tipificado como crime. Ele está hospitalizado nesse momento, né, doutor? Sim, ontem eu estive lá no Hospital das Clínicas, ele está internado. Ainda hoje pela manhã também recebi a informação de que ele continuava internado em observação para verificar uma evolução do quadro clínico dele. E como fica a situação dele a partir de agora? Então, já foi instaurado um inquérito policial. Esse inquérito já está tramitando, as vítimas já foram ouvidas, será feita uma perícia no local também para verificar a dinâmica dos fatos, como que os fatos ocorreram, qual o acesso que ele teve àquela casa, se tinha algum tipo de obstrução ou não, enfim, como os fatos ocorreram naquele local. E ouvir outras testemunhas, se for necessário, e por fim interrogar ele. E até o presente momento, pelo que consta, ele deverá ser indiciado por esse crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal, que é tido por importunação sexual. Então, segundo informações, não é a primeira vez que isso acontece? Então, essas informações estão circulando nas redes sociais, mas pelos registros que constam aqui na Polícia Civil, não há nenhuma notificação de crime semelhante a esse, imputando esse crime a ele. Então, assim, pode ser que ele tenha praticado algo semelhante, mas a vítima não tenha registrado, enfim. São detalhes que nós ainda vamos verificar quando isso teria ocorrido, levantar e confirmar essas informações, mas fato é que não há um registro anterior de fato semelhante praticado por ele. Com toda
Segundo informações das vítimas, né, ele já estaria alguns dias antes visitando essas residências das vítimas. Essa informação procede? Então, essa é uma informação que foi repassada, né, foi repassada pelas vítimas. Então, a princípio é uma informação verídica, né, se elas relataram. A gente ainda vai confirmar. Precisa ver também que tipo de acesso, porque lá nesse bairro, muitas casas não tem nenhuma área que cerca, né, não tem muro, não tem cerca, etc. Então, assim, o acesso, às vezes, ele é mais livre. A gente precisa saber como que se dava, como que ele chegava lá na casa, qual a finalidade. Então, tudo isso ainda será levantado. Se for preciso, ouviremos novamente as vítimas, as testemunhas, para que, de fato, essa situação seja investigada da melhor forma e concluída e encaminhada ao Poder Judiciário.